Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu sou Frank Bacurau, caso você não saiba, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre esse trabalho, que é um trabalho que saiu na revista do American College em 2024, no Mad Science Sport Exercise em 2024. O título é Evidência de atrofia e hipertrofia simultâneos em resposta ao treinamento de força em humanos. Então é um trabalho muito bacana, que, como o título já diz, ele mostra que quando os indivíduos, vou dar um adianto aqui para vocês, quando os indivíduos realizam determinados exercícios, determinados músculos naquele membro hipertrofiaram, enquanto no mesmo membro, alguns músculos que não foram recrutados atrofiaram. Olha que coisa bacana isso, é um primeiro trabalho que mostra isso, e eu vou mostrar a base teórica no qual esse trabalho foi construído para vocês entenderem, tá? A ideia. Basicamente, a ideia vem muito nos vídeos que eu tenho falado aqui ultimamente no canal, da questão do músculo esquelético ser energeticamente caro, custoso, demandar muita energia, etc. Então, ele começa dizendo que o Homo sapiens, comparado a outros parentes próximos, como o chimpanzé, é menos musculoso, principalmente no tronco. Então, ele comenta isso, mas ele comenta, por outro lado, que, apesar disso, os seres humanos conseguem ter uma notável capacidade hipertrófica quando recebem um determinado estímulo, como pode ser visto, por exemplo, com um atleta, com bodybuilding, etc. Tá? Então, eles comentam que a questão pode ser uma questão evolutiva. Por quê? Porque, então, por que teria isso? Por que acontecer isso no ser humano? Porque, em teoria, para você manter e aumentar a massa muscular, demanda energia. Então, eles comentam aqui, por exemplo, que estima-se que 1 kg de músculo esquelético para ser construído precisaria de aproximadamente 6.700 quilocalorias, conforme uma outra evidência. Tá? Então, de novo, 1 kg de massa muscular precisaria em torno de 6.700 quilocalorias. Aí ele cita aqui, por exemplo, um indivíduo que mantém a taxa metabólica, quando mantém a síntese proteica aumentada durante 48 horas, isso tem efeito na taxa metabólica basal. Tá? E daí o fato, por exemplo, que a gente está acostumado a dizer que em certos contextos, quando você quer hipertrofiar, a dieta tem que estar hipercalórica. Tá? Então, basicamente, eles comentam o seguinte: bem, parece que existe essa ideia de que o músculo esquelético demanda muita energia e que em situações, por exemplo, por outro lado, se você para pensar, em situações que você tem pouca energia, a atrofia seria então um mecanismo, a atrofia, a diminuição da síntese proteica, seria um mecanismo evolutivo de proteção. Aí vem a questão que eles falam, bem, então, se existe essa questão da proteção, etc., o que será? Será então que o efeito da musculação é localizado? Em que sentido? Como o esqueleto gasta muita energia, então seria interessante, quando eu treino, quando eu tenho estímulo, de priorizar a musculatura utilizada. Mas, para aquela que eu não utilize, pode ser que ela não aumente, que ela aumente ou até que diminua. Eles não sabem. Então, eles dizem que, sim, até hoje, ninguém sabe o que acontece com aquele músculo que não é recrutado. Então, basicamente, eles resolvem fazer um trabalho de 10 semanas, recrutaram 21 pessoas, se não me engano, 10 homens e 10 mulheres, que foram treinados durante 10 semanas, tá? E essas pessoas aí que treinaram durante 10 semanas, elas fizeram exercício rosca bíceps, o tríceps, extensão do joelho e flexão do joelho, cadeira extensora e cadeira flexora. E aí eles avaliaram uma série de músculos, tá? E olha que interessante, só o que eles observaram. Então aqui, vamos lá mostrar as figuras, fica mais fácil para vocês entenderem. Tá? Aqui está a característica das pessoas, tá? Aí eles controlaram também a alimentação, mas olha que interessante aqui, só para vocês perceberem, tá? Então aqui, ó, vou ampliar um pouquinho deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui o tamanho para vocês verem. Então aqui eles fizeram lá, como eu disse para vocês, 10 semanas, exercício uniarticular, então para o bíceps, para o tríceps, para a parte interior da perna, parte posterior da perna. Então aqui ele mostra, por exemplo, em preto, os músculos primariamente recrutados, então aqui, tríceps, semitendinoso e tal, músculos que são secundários, que segundo eles não são que nem o primário, mas participam do movimento, e músculos não recrutados. E aí eles fizeram uma análise aqui, de atrofia e hipertrofia. E olha o que eles perceberam. Eles perceberam algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui na primeira análise, não considerando uma segunda que eles fazem de energia, que eu já vou falar,
eles mostraram que, ó, músculos não utilizados, estão aqui, ó, não recrutados nesse exercício, no caso aqui de perna, por exemplo, ó, o adutor magno e o sólio atrofiaram, o sólio, né? Os sólios atrofiaram. Olha que interessante. Olha, apesar de, então, olha que interessante aqui, apesar da hipertrofia desses músculos primários, ou seja, todos os músculos primários hipertrofiaram durante 10 semanas, né? Seja lá para o membro superior e inferior que eles treinaram. Porém, aqui no caso daqueles do membro inferior que não foram recrutados, também tinham recrutados de membro superior, tá? Mas no caso aqui, os não recrutados de membro inferior atrofiaram. E nessa análise aqui, os sólios e o adutor magno. E aí, eles fizeram uma outra coisa que eles anotaram. Então, a primeira coisa que eles mostraram que o músculo, então, dos 3 tipos de músculo que eles analisaram, primário, secundário e não recrutado, os não recrutados, alguns atrofiaram. Então, de acordo com a ideia que eles tinham de que, provavelmente, como o músculo esquelético é caro, você tem um efeito localizado de hipertrofia em alguns, e aqueles que não estão sendo recrutados, você até atrofia. E uma outra coisa interessante que eles mostraram aqui, a grande variabilidade entre os indivíduos. Por exemplo, aqui, ó, nessa situação aqui, ó, de músculo de hipertrofia. Se você hipertrofia, atrofia e ganho muscular. Né? Então, olha que interessante aqui. O indivíduo número 1, ele teve hipertrofia, praticamente não teve atrofia nenhuma. Então, repara. Como assim, Frank? Então, essa atrofia aqui é a média do grupo, ok? E aqui eu estou vendo dos 21 participantes de forma individualizada. Então, ele mostrou, o que ele quer mostrar com esse gráfico aqui é a grande heterogeneidade de indivíduos. Enquanto, por exemplo, o indivíduo 1, ele praticamente só teve hipertrofia, ele não teve nenhuma atrofia marcada, então, na prática, ele teve esse ganho, né? Então, o ganho dele foi efetivo. Descontando um do outro, como ele não teve atrofia, o ganho dele foi efetivo. Agora, olha aqui, por exemplo, os indivíduos 20 e 21, ele comenta. Então, o indivíduo 20 e 21, eles tiveram hipertrofia, mas como eles tiveram atrofia nos músculos não recrutados, no final, olha só o que eles ficaram de resultado líquido, praticamente nada. Então, demonstrando que, claro, aqui, né, trabalho mostrando que há sim uma hipertrofia na musculatura primariamente treinada, na musculatura secundária também há hipertrofia, e há, por essa análise, uma atrofia na musculatura não recrutada. Porém, isso tem uma grande variabilidade individual, tá? Ou seja, alguns tiveram muito mais do que outros. E a última coisa interessante aqui do trabalho que ele mostra, eu vou mostrar aqui a figura, é que eles fizeram uma análise pelo conteúdo de energia. Então, o que eles perceberam? Né? Quando eles faziam ali um levantamento da alimentação, eles perceberam que uma parte dos indivíduos tinha uma ingestão calórica menor do que outras. Tá? Quer dizer, cada um comia lá a sua dieta, eles controlaram a dieta, mas não intervieram. E eles perceberam que esses indivíduos podiam ser separados naqueles que tinham uma alta ingestão energética e naqueles que tinham uma baixa ingestão energética. E olha que interessante, quando você separa assim, você vê que nos indivíduos que têm separados pela questão energética, você não vê atrofia praticamente significante. Porém, quando você divide os indivíduos por baixa ingestão energética, você vê a atrofia onde já estava no adutor magnus, nos sólios, e agora aparece também o adutor longo. Né? Então, olha que interessante, né? E aí, só para a gente terminar, qual que era a ideia principal do trabalho? A ideia principal do trabalho é que a musculatura esquelética é custosa para ser mantida. Né? E aí, então, eles queriam verificar assim, bem, o indivíduo hipertrofia, a gente sabe. Mas e aquele músculo que está sendo recrutado? E aí esse trabalho mostra que aqueles músculos não estão sendo recrutados, podem sofrer atrofia simultaneamente, enquanto outros estão hipertrofiando, dando aquela ideia que o organismo ele prioriza para onde vai enviar energia. Outra coisa que mostra é que isso é bastante individual, tem essa variação, e parte dessa atrofia, aconteceu pela baixa ingestão de caloria. Isso foi percebido quando você separa foram separados os indivíduos, perdão, em relação à ingestão energética. Então, mostrando sim aí, de acordo com a ideia de que a musculatura esquelética é um tecido altamente custoso em termos energéticos para manter ou para hipertrofiar. Então é muito legal. Então é o primeiro trabalho aí, né, a primeira evidência de que quando você treina, você pode ter simultaneamente hipertrofia e atrofia no mesmo membro. Tá? Então, né, no caso lá, por exemplo, né, o membro inferior foi treinado, só que parte da musculatura ali não foi
recrutada e atrofiou. Tá ok? Então é isso. Deixe seu like. O que você achou desse achado? É bem interessante esse estudo aí. Até um próximo vídeo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, tá ok? Dá essa força pra gente aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.